Olá! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que é simplesmente fascinante, a do nosso planeta com a nossa criatividade. Vamos descobrir juntos como a própria natureza pode, de repente, se transformar na tela para uma obra de arte. Para começar, vamos pensar numa coisa bem simples, que eu aposto que muita gente aqui já fez. Sabe, quem nunca, andando por um rio, teve aquela vontade de equilibrar umas pedrinhas uma em cima da outra? Ou, sei lá, na praia, pegar um graveto e fazer um desenho na areia, mesmo sabendo que a próxima onda ia apagar tudo. Pois é, esse gesto, tão pequeno, tão passageiro, é uma das formas mais puras que a gente tem de se conectar com o mundo à nossa volta. É a nossa pequena marquinha na natureza. Agora, vamos fazer um exercício. Pensa nessa pequena marca, nesse desenho na areia, mas imagina que não é só uma pessoa fazendo. Imagina que é a humanidade inteira, ao mesmo tempo. Porque no fundo é isso que está acontecendo. Como espécie, a gente está deixando uma marca. Só que, bem, ela é gigantesca. Olha só, lá para o final do século XX, caiu uma ficha muito importante para todo mundo. Os cientistas, os pensadores, todo mundo começou a perceber que a gente e o meio ambiente não são coisas separadas, sabe? Pelo contrário, a gente faz parte de um sistema só, onde tudo está ligado. Isso quer dizer que cada coisa que a gente faz, desde as grandes indústrias até o que a gente escolhe no supermercado, tudo isso ecoa e afeta o planeta inteirinho. E essa nossa era ganhou até um nome oficial da ciência, antropoceno. Eu sei, parece um nome complicado, né? Mas a ideia é bem fácil de entender. Antropo vem de humano e ceno quer dizer era, ou seja, é literalmente a era dos humanos. É a primeira vez em toda a história da Terra que uma única espécie, a nossa, virou a principal força que muda tudo. O clima, os mares, a vida. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Ao mesmo tempo que a gente transforma o planeta nessa escala gigante e muitas vezes vive em cidades de puro concreto, sabe, longe do verde, existe uma vontade lá no fundo da gente de se conectar com a natureza. Por que será que a gente adora cuidar de uma plantinha no apartamento? Ou ir para um parque no fim de semana? Ou ter um bicho de estimação? Essa necessidade que a gente tem de não perder o nosso vínculo com o mundo natural. Isso tudo leva a gente para uma pergunta muito importante. Já que a nossa marca no planeta é inevitável, será que ela precisa ser sempre, sei lá, sem querer, ou até meio destrutiva? E se a gente pudesse usar essa nossa capacidade de transformar as coisas para, na verdade, criar algo em sintonia com a natureza? Uma parceria mesmo, sabe? Que gerasse beleza. Pois é, e essa pergunta foi justamente o que deu o start para um movimento artístico que, nossa, mudou tudo. Vamos ver agora como um pessoal da arte decidiu que as paredes branquinhas dos museus eram pequenas demais para suas ideias. Eles queriam uma tela maior, muito maior, o próprio planeta. Esse movimento ficou conhecido como Land Art, que a gente pode traduzir como arte da terra. A ideia que surgiu lá pelos anos 60 era radical para a época. Pensa bem, em vez de pintar uma paisagem numa tela, por que não usar a própria paisagem, a terra, as pedras, a água, como material e como o próprio lugar da arte? A natureza deixava de ser só o tema da obra para virar a própria obra. Tá, mas como é que isso funcionava na prática? Um dos pioneiros, um artista chamado Robert Smithson, fez algo inacreditável. Ele trocou os pincéis por tratores e escavadeiras. A obra mais famosa dele é uma espiral gigante que ele construiu com mais de 6.000 toneladas de terra e pedra, dentro de um lago de água salgada, lá em Utah, nos Estados Unidos. É uma marca enorme, mas que foi feita para conversar com a paisagem, e não para gritar mais alto que ela. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo. Como é que essas obras são feitas? E mais importante, qual é a filosofia por trás disso tudo? O que esses artistas queriam dizer quando resolveram literalmente esculpir a terra? Então, as ferramentas e os materiais eram os mais simples que você pode imaginar, daqueles encontrados no próprio lugar: pedras, galhos, folhas, terra. Tinha um artista, o Andy Goldforth, por exemplo, que era mestre em criar esculturas super delicadas usando só o que a natureza dava para ele ali na hora. Tipo, folhas organizadas num degradê de cores perfeito, ou pedras equilibradas de um jeito que parece impossível. A arte nascia dali, do ambiente, usando a própria linguagem que a natureza já fala. E aqui está a grande sacada do movimento. Para que trancar a arte dentro de um prédio se o mundo inteiro pode ser um museu a céu aberto? A ideia era essa: levar a arte para todo mundo e, ao mesmo tempo, fazer a gente olhar para a paisagem de um jeito novo, com mais atenção, com mais admiração. E agora vem uma das ideias mais bonitas da Land Art, a de que as coisas não duram para sempre. Muitas dessas obras não foram feitas para ficarem lá, intactas. Elas eram efêmeras. Pensa só,
uma espiral de folhas coloridas que o primeiro vento mais forte espalha, uma escultura de gelo que derrete com o sol. A arte não era o objeto final, mas sim o processo, a mudança, a transformação. Aceitar que a obra ia assumir era uma forma de celebrar os próprios ciclos da natureza. E para se conectar de um jeito ainda mais profundo, os artistas usavam formas geométricas bem básicas, sabe? Mas que têm um significado universal. O círculo, por exemplo, que representa a unidade, a totalidade, ele está em todo lugar, do sol até o nosso olho. Já a espiral simboliza o tempo, a jornada, o crescimento, como a gente vê numa concha ou até numa galáxia. Eram formas para dialogar com a natureza na linguagem mais antiga que existe. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que essa arte não é só para artistas famosos com tratores. Pelo contrário, é um convite aberto para todo mundo. Vamos ver como qualquer pessoa pode experimentar e criar sua própria marca na paisagem. O processo é super intuitivo. O primeiro passo é achar um lugar na natureza que te chame, que te inspire. Pode ser um cantinho no parque, um pedaço da praia, o quintal de casa. Depois, olha ao redor. O que a natureza está te oferecendo ali? Galhos, pedras, folhas, use só o que já está lá. Aí, com isso em mente, imagine o que você quer criar. E por fim, é só colocar a mão na massa. E é super importante lembrar daquela palavrinha-chave, efêmero. O objetivo aqui não é construir um monumento que vai durar para sempre. A arte de verdade é o ato de criar. É o tempo que a gente passa ali, observando, tocando, interagindo. É esse momento de conexão que fica na memória, mesmo que a obra se desfaça na primeira chuva. E com isso, a gente meio que fecha o ciclo e volta para a nossa pergunta lá do início, só que agora com um olhar totalmente novo. A gente começou falando da marca gigante e muitas vezes inconsciente que a humanidade deixa no planeta. Além de arte, vem e mostra pra gente que nós podemos escolher deixar outros tipos de marcas. Marcas pequenas, temporárias, conscientes e cheias de significado. Então, a reflexão que fica é essa. Seja num desenho na areia ou nas nossas atitudes do dia a dia, que tipo de marca cada um de nós escolhe deixar no mundo?